do próximo experimento, que é de associação de resistores e leis de Kirchhoff. Então, a primeira atividade que a gente tem que fazer é medir a resistência de todos os resistores que tem aqui na nossa mesa. Bem, para a gente medir resistência, a gente vai usar essa parte da escala do multímetro. Então, eu começo ligando aqui nesse ponto de 200 ohms e vou pegar qualquer um dos resistores que eu tenho aqui na minha mesa. Essa distância da conexão dessas duas conexões do tipo banana encaixa corretamente aqui dentro. Então eu posso fazer a medida do resistor dessa forma. Caso eu tenha resistores que não estão nessa conexão, eu posso usar a placa para fazer isso, colocando dois cabos daqui, conectando os dois cabos aqui. Mas como eu tenho essas conexões que se encaixam, eu vou fazer dessa forma. Esse resistor que tem aqui na minha mão é um resistor de 98,7 ohms. Vou fazer isso com todos os resistores e anotar o valor deles, porque isso vai ser importante em breve. Os resistores têm a resistência igual a 100 ohms e eu vou deixar eles separados. Agora, esses três aqui, eles têm uma resistência bem maior. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para encontrar a melhor escala para fazer a leitura da resistência. Vou conectar o resistor aqui. E aqui aparece esse 1 espaço, espaço, ponto, espaço. Significa que a escala em que eu estou medindo esse resistor não está adequada. Então, eu tenho que mudar aqui para conseguir verificar qual é a escala. Então, eu mudei aqui da escala de 200 ohms para a escala de 2000 ohms. Ainda é insuficiente. Mudo aqui para a escala de 20.000 ohms, continua sendo insuficiente. Vou para a escala de 20.000 ohms. Na escala de 20.000 ohms, de 200.000 ohms, eu consigo encontrar então 148,2. Isso significa que esse resistor é um resistor de 148 kΩ, certo? Dessa associação. Então, eu vou conectar aqui os três resistores primeiro em série. Uma conexão em série significa que uma das saídas de um resistor tem que estar conectada em apenas uma saída do outro resistor. Então, esses dois resistores aqui estão ligados em série. Para ligar um terceiro resistor, eu venho aqui e escolho qualquer uma dessas entradas aqui para conectar. Novamente, apenas uma conexão desse resistor entra em uma conexão desse último resistor aqui de baixo. Ok? Então, dessa forma, os três resistores estão em série e eu vou agora fazer a leitura dessa resistência dos resistores em série. Conecto aqui na extremidade da associação. Isso vai lá na entrada do multímetro e a outra na extremidade oposta aqui da associação que a gente fez. E vou lá então encontrar qual a melhor escala para fazer a leitura. Reparem que aqui a escala de 200 ohms não foi suficiente, eu tenho que ir para a escala de 2000 ohms. E aqui eu encontro 0,295 mil, ou seja, 295 ohms. Vou ligar o polo positivo da fonte ali em cima e da mesma forma que nós fizemos no experimento anterior, eu vou ligar o amperímetro ali para poder fazer a medida da corrente. Lembra que a gente já conversou? A corrente tem que passar através do amperímetro para eu conseguir fazer a medida. Depois conecto a chave também, como a gente já discutiu, para ter uma maior segurança na fonte. Então, todo esse ponto aqui do polo positivo da fonte passa pela chave, passa pelo amperímetro. Todos esses pontos é um único valor de potencial até chegar aqui. O polo negativo da fonte eu vou ligar lá na saída de baixo, lá na extremidade oposta da associação dos resistores. Dessa forma, eu tenho uma diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto que vai ser oferecido pela fonte. Nós ajustamos a tensão da fonte em 7 volts
7 volts. Vou medir a corrente do circuito, está dando 23,2 mA. E para vocês observarem agora, eu vou medir a tensão em cada um dos resistores separadamente. Estou usando essas pontas de prova só para poder fazer uma leitura mais fácil. Poderia usar as conexões banana e conectar nesses dois pontos aqui, por exemplo, para medir a tensão nesse resistor. Mas dessa forma vai ser mais fácil. Isso aqui está dando 2,30. Aqui também 2,30 e aqui também 2,30. Vamos fazer a associação em paralelo dos resistores de 100 ohms. A associação em paralelo, os dois resistores, ou três, ou quantos forem, têm que estar conectados na mesma diferença de potencial. Então, eu vou ligá-los aqui, já está aqui na placa, eu vou ligar o outro na mesma entrada. Então, as duas conexões dos resistores estão igualmente conectados nos dois pontos da placa. Vou fazer a mesma coisa com esse terceiro e assim eu tenho os três resistores associados em paralelo. Faço a leitura dessa associação de quanto é o valor da resistência equivalente, da mesma forma que fizemos anteriormente. E vou encontrar aqui qual é a melhor escala para fazer a leitura. E aqui a gente obtém 33,6 ohms de resistência equivalente. Isolar os resistores do circuito. Se eu, porventura, tentasse fazer essa medida com o circuito montado aqui, eu não conseguiria encontrar esse valor porque eu estaria medindo a resistência equivalente do circuito completo, não somente desses aqui. Então, agora nós vamos montar o circuito ali da mesma forma, atravessar uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Como antes, a conexão negativa vai embaixo e a conexão positiva vai em cima, onde já está conectado o amperímetro e a chave, ok? Bem, vou ligar aqui de novo naqueles 7 volts que estavam anteriormente. E a corrente medida agora é de 198,5 miliohms. Se eu medir a diferença de potencial nos três resistores, a diferença de potencial 6,56 no primeiro, 6,56 no segundo, 6,56 no terceiro. Importante ressaltar que aqui a diferença de potencial é a mesma nos três resistores, porque eles estão conectados em paralelo. No caso da associação em série, a diferença de potencial deu igual para todos os valores, porque a resistência era igual. Se a gente colocasse resistências diferentes, a diferença de potencial naquele caso seria diferente. Aqui não, se eu colocasse resistores diferentes em qualquer um desses pontos, eles teriam a mesma diferença de potencial. Aqui a corrente está dando 198,3 mA quando eu tenho os três resistores. Caso eu retire um dos resistores, eu vou obter um valor de corrente menor, porque aqui eu só tenho esses dois resistores para passar corrente. Então a corrente que está entrando de 134 se divide nesses dois resistores. Se eu remover mais um, eu vou ter metade desse valor, aproximadamente metade desse valor. Então cada resistor desse vai contribuir com 68,8 ou algo próximo de 70 miliohms para cada vez que a gente coloca resistores aí. Então se eu fosse colocando mais resistores, cada resistor que eu coloco extra no circuito, ele vai aumentar na quantidade de aproximadamente 68, 69 mA. Vai fazer um outro circuito já um pouco mais complicado, em que a gente não consegue estabelecer uma relação entre dois resistores ou duas fontes do circuito. Então, como a gente pode ver aqui no desenho, R1 e R2
não estão em série, nem em paralelo, porque eles não têm a mesma diferença de potencial, uma vez que essa fonte aqui está fazendo com que a diferença de potencial em R1 seja diferente da diferença de potencial em R2. E a mesma para R3. Então, quando nós temos situações dessa forma, nós temos que ter estratégias diferentes para lidar com esse tipo de circuito. Então, para a gente montar esse circuito, eu vou primeiro reconhecer quem são os resistores R1, R2 e R3, que nesse caso são diferentes e bem maiores do que o anterior. Vou determinar quais são eles. Esse é o de 150 kΩ, está dando 148 kΩ, é o resistor R1. Esse daqui, o resistor de 10 kΩ, 9.9, 10 kΩ, esse é o resistor R2. E esse daqui, o resistor de 100 ohms, 99.4, esse é o resistor de R3. Aproveitamos preparar as duas fontes, porque nós temos duas fontes para usar agora. ε1, que vai ser essa fonte, e ε2, que vai ser essa fonte. Eu vou fazer a conexão da mesma forma que a gente fez anteriormente. A conexão preta no polo negativo, vou deixar preparado, e a conexão vermelha no polo positivo, e essa eu vou passar pela chave. Vou fazer a mesma coisa com as duas fontes. Então, a saída da fonte ε2 está aqui, e vou fazer a mesma coisa com a fonte ε1. A saída preta, polo negativo, e a saída vermelha vai sair. Vai passar pela chave antes de entrar no circuito. Então aqui tem as duas saídas da fonte ε2 e aqui as duas saídas da fonte ε1. Vou deixar meio de lado, porque logo vai começar a aumentar a quantidade de fios aqui, pode ser que fique mais difícil de visualizar. Para a gente montar esse tipo de circuito, que é um pouco mais complicado, eu costumo fazer montando primeiro uma lateral do circuito, uma malha do circuito, e depois incluir esses outros dois elementos. Então, vamos começar por esse ponto do circuito. O ponto positivo do circuito vai lá da fonte ε1, vai lá em alguma conexão da chave, da placa. Em seguida, no ponto positivo, nós vamos pegar o resistor R1 e conectar somente uma entrada no mesmo polo positivo da fonte, da onde a fonte estava. Continuando aqui, R2, se a gente esquecer essa segunda parte do circuito, R1 e R2 estão conectados em série. Então, eu vou conectar esse em série com esse daqui. E, finalmente, ligar na saída negativa. Vocês podem ver que no meu desenho, a chave está no polo negativo, mas é a mesma coisa de colocar a chave no polo positivo. Dessa forma, está montado. Para fazer a montagem agora da malha direita, eu vou começar por esse polo negativo da fonte. E esse polo negativo está conectado no mesmo ponto em que vem o R2 e o polo negativo da outra fonte, ou seja, aqui, nesse ponto. Bem, o polo positivo desse outro eu vou deixar por enquanto para a gente entender aonde a gente vai colocar o R3. Porque o R3 ele tem que estar conectado na mesma saída em que vem uma perna, ou um lado, uma lateral, uma conexão do R2 e uma conexão do R1. Esse ponto do circuito é esse ponto aqui, Então eu preciso conectar uma conexão do resistor nesse ponto e a outra conexão tem que estar em contato com o polo positivo da outra fonte, dessa fonte aqui. Ou seja, tem que estar conectado aqui, nesse ponto. Reparem que essa lateral do resistor
não está em contato nem com esse ponto e nem com esse ponto, ou seja, o R2 não está em contato com esse ponto do circuito nem com esse ponto do circuito, e sim vai estar conectado com o polo positivo, que a gente vai fazer essa conexão agora, com o polo positivo da fonte ε2. Essa é a montagem do experimento. Nós precisamos colocar no circuito dois aparelhos de medida. Nós vamos colocar o amperímetro para medir a corrente em R1, que é esse resistor aqui, e nós temos que colocar um voltímetro para medir a tensão em R2, que é esse resistor aqui. Para colocar o amperímetro, lembra que a corrente tem que passar através do amperímetro para poder fazer a leitura da corrente. Bem, como o resistor R1 é esse daqui e é a mesma corrente que está passando por esse fio aqui, ó, que é o fio da chave que a gente tinha colocado, basta que eu remova esse fio aqui, que é a entrada positiva da fonte. Essa entrada vai para o amperímetro na entrada de corrente pequena e uso um novo cabo para fazer a conexão adequada no mesmo ponto em que estava anteriormente a fonte. Ou seja, eu tirei esse cabo que estava lá na placa e troquei ele desse ponto para cá e depois a saída do amperímetro para onde ele estava aqui. Dessa forma, eu meço aqui a corrente nesse resistor aqui. Em seguida, eu vou precisar medir a voltagem nesse resistor. Para medir voltagem, é mais simples de fazer a introdução desse equipamento na placa. Basta que eu coloque o voltímetro nos dois polos desse resistor. Então aqui eu posso colocar em qualquer uma dessas entradas que eu tenho na placa, ou seja, eu coloco o polo positivo em qualquer uma dessas entradas, vou usar essa daqui que é a que está livre e a outra nesse ponto aqui. Com isso eu consigo então medir a voltagem nesse resistor aqui. Coloco na saída adequada, que deve ser em 2 volts, isso aqui eu posso alterar depois, e do amperímetro eu coloco na escala de 200 microampere, porque esses resistores são bastante grandes, as tensões que a gente está usando é da ordem de 10 volts, então a corrente que a gente vai medir é da ordem de microamperes. Agora nós vamos para a etapa de medidas, de leitura das medidas. Então nós ajustamos a fonte ε1 para 10 volts, a fonte ε2 para 4 volts. Vou ligar as duas fontes, essa e essa. Então quando a gente liga as duas fontes, a corrente em R1 está dando 61,7 microampere. A tensão, presta atenção, tensão em R2 está dando 3,16 volts. Então agora nós vamos usar um voltímetro com as pontas de prova para medir a tensão nos outros dois resistores que não tem leitor de voltagem nele, ou seja, em R1, e a voltagem em R1 está dando 9,16 volts, e a tensão em R3 está dando 0,93 volts. Vamos